Então, sejam bem-vindos a mais um momento do Morada Acadêmica. Hoje teremos o nosso encontro livre, aula livre, sobre o tema preconceito e discriminação, mudança de atitude na visão da psicologia social de viés norte-americano. A ideia é trazer, não é, um tema bastante contemporâneo, sobre uma ótica teórica que tem, obviamente, um pressuposto, uma base epistêmica bastante demarcada, que é a teoria de psicologia social de cunho psicocognitivo, né? A gente fala sociocognitivo, de cognição social. Então, nós faremos, temos uma lógica na aula, essa aula é apresentada por mim, gestora do canal, né, o nosso canal de conteúdo Morada Acadêmica, né, que costumo dizer onde os saberes se encontram, e eu sou também coordenadora, professora e do curso de psicologia da Unip Jundiaí. Então, nós estamos aí com essa pretensão hoje de ficarmos em torno de 2 horas com esse tema e trazer essa perspectiva, que é uma perspectiva que até hoje nos Estados Unidos é cunhada, né, é bastante utilizada em várias frentes, né, na frente, obviamente, da psicologia, inclusive psicologia terapêutica cognitiva, mas também, por exemplo, na área de publicidade, psicologia do consumidor. É uma teoria que contribuiu também para se pensar a mudança de atitude e aí atitude de consumo. Nós falaremos disso mais à frente, quando formos iluminar a questão das propagandas no campo de saúde pública no Brasil. A gente vai usar algumas imagens, algumas peças publicitárias para mostrar para vocês como isso também chega, inclusive, nessa, né, demanda da psicologia imagética do consumidor. Bom, cronograma e bibliografias. Vou tirar aqui para poder digitar aqui com vocês. Então, nós temos, né, uma primeira parte da aula, que é justamente para falar, não é, da teoria dessa psicologia social norte-americana, que a gente vai chamar de sociocognitiva, né, que vem de uma tradição, né, desde os behaviorismos, do próprio cognitivismo e também, e hoje mais do que nunca comentada, a área, né, de inteligência artificial, a área de processamento de informações, que já é algo muito contemporâneo e que está hoje alastrado no mundo como uma grande frente interdisciplinar, né, que envolve aí pessoas de diferentes áreas para se pensar a mente, né, através de uma analogia, não é, com um processamento das informações, e aí a mente como análoga, não é, a algo computacional, certo? Então, toda essa discussão, inclusive, né, de árvores de inteligência artificial, que já é uma discussão que data aí do final do século XX, quer dizer, hoje se faz muito premente, inclusive no campo da educação e em várias áreas tecnológicas. Então, a gente começa desenhando um pouco epistemologicamente, contextualmente, essa psicologia social americana, não é? Que tem alguns traços conceituais epistêmicos. Aí chegamos, não é, numa discussão, que é onde eu preciso chegar, não é? Que é trabalhar a ideia do que é estereotipia, porque isso vai nos dar uma base, não é, para discutir justamente a questão do preconceito e discriminação. Então, a gente poderia falar de preconceito e discriminação sobre outro espectro teórico, por exemplo, da psicologia sócio-histórica, que faremos isso mais ao final do ano, não é? Com temas como inclusão e exclusão social, usando Bader-Savaia e outros autores, né? Hoje a escolha é trabalhar com a questão desta teoria, a psicologia sociocognitivista, não é? Que está baseada numa ideia, não é? De justamente através dessas primeiras teorias que eu vou aqui rapidamente pontuar algumas, há outras, né? Mas eu vou pontuar as principais.
elas nos permitem entender como ela parte do pressuposto, e essa é uma questão hoje para a aula, de que nesta visão de psicologia social, então neste recorte, né, a formação de pré-traços, conceitos, né, ela é uma tendência quase que natural, estrutural do organismo humano. Ou seja, simplificando a ideia para poder desenvolver a aula e dizer disso, né? Se afirma nessa visão de que o nosso cérebro, nossa mente, nosso sistema próprio perceptivo, ao ser inserido num contexto de fundo, né, usando até a ideia de figura e fundo da Gestalt, que vai estar presente aí, né, ela tem uma tendência quase automática a formar um esquema cognitivo que vai tentar buscar traços no meio ambiente que possam formar o que a gente chama de categoria. Seja uma categoria que depois tem um refinamento conceitual, mas que tem um poder de generalização. Ou seja, eu reconheço aquilo em outras situações e digo, né, eu não preciso ver todos os cães do mundo, eu vejo, né, alguns e eu traço na minha mente uma categoria chamada cães, e aí qualquer cão, né, aquele animal com 4 patas, que abana o rabo, que faz determinados comportamentos, eu consigo identificar como cão. Certo? Portanto, o preconceito nessa teoria, e é isso a nossa aula hoje para chegar nesse engatilho conceitual e também social, trabalha com a ideia de que teríamos, não é? Comprovadamente, eles vão fazer vários experimentos sociais e psicológicos para comprovar isso, uma tendência para formar esses estereótipos, né? E, portanto, a formação de pré-traços, conceitos, ela poderia ser entendida dentro dessa tendência quase estrutural da nossa mente. Tá? De onde parte isso? Como eu disse, né, de uma grande linhagem cognitivista e também nós sabemos, vamos pontuar isso, não é? Que a Gestalt, até por causa da Segunda Guerra Mundial, muitos gestaltistas vão para os Estados Unidos. Nós falamos sempre de um muito importante, que é o Kurt Lewin, que funda, né, um centro de dinâmica de grupo nos Estados Unidos. Então, a própria Gestalt também, com, né, os estudos de Solomon Asch, do Festinger, do Haider, do Kurt Lewin, né, de vários outros autores, vão, de alguma maneira, propiciar também a essa visão sociocognitivista um material bastante largo para fundamentar essa ideia que eu estou aqui trazendo. Daí ser tão difícil mudar de maneira rápida e quase engatilhada, não é? Esses preconceitos para esta visão. Então, seria preciso trabalhar em cima disso, do ponto de vista diretivo mesmo, de modelagem, né? Para se mudar a atitude. Então, nós vamos aprender aqui hoje que a atitude, né, o preconceito, é uma atitude para essa teoria. E aí nós vamos discutir o que é atitude, que não é a visão do senso comum, que geralmente coaduna a atitude com comportamento. Você teve uma atitude, né, agressiva. Então, as pessoas falam isso quando você fala, se teve uma atitude agressiva, parece que aquela pessoa simplesmente teve um comportamento explícito, violento, agressivo. A atitude aqui nós veremos, ela é muito mais complexa nessa visão sociocognitivista, ela tem 3 componentes que precisam estar minimamente alinhados em consonância, uma palavra que é bastante usada, né? Porque se não tiver em consonância, há a possibilidade, essa é a discussão da aula de hoje, quando falarmos de mudança de atitude e mudança do preconceito, da atitude de preconceito, a possibilidade de mudança. Se esse sistema complexo, que é a atitude, ela sofre algum impacto que a desequilibra, há uma busca pelo sistema cognitivo de buscar um reequilíbrio. Portanto, a possibilidade de mudança ou manutenção do antigo hábito, do antigo modo de se comportar, de sentir e de se colocar na sociedade.
tá? Então, essa é uma introdução, a aula vai seguindo esse mapa conceitual. Nós estamos usando aqui três leituras que eu vou aqui compartilhar com vocês. Um livro bastante hoje situado, que é o livro, não é? Psicologia Social, Perspectivas Psicológicas e Sociológicas, dos espanhóis José Luiz Álvaro e Alicia Garrido. Este livro, muito bom, indico como material para psicologia social de base, assim, muita gente lendo, é um material muito, né, interessante. Então, vocês podem ler o capítulo 4 e parte do capítulo 5, quando fala de psicologia e cognição social, tá? Então, esse seria uma das possibilidades da nossa arquitetura hoje, teórica. O outro livro mais clássico é o livro do professor, organizado pelo professor Haroldo Rodrigues, Psicologia Social. Haroldo, que foi, né, um brasileiro, um carioca, que foi aos Estados Unidos fazer formação nesse cunho de psicologia social. Nós estamos usando a parte 1 e a parte 2, com ênfase na parte 2, que fala justamente de cognição social, atitude e preconceito. E temos uma terceira possibilidade, que para esse tema eu diria que é a melhor, não é? Que é psicologia social, principais temas e vertentes, do Cláudio Bass Torres e da Elaine Neiva. Esse livro, sim, para esse tema é o melhor dos três, no meu entendimento. Nós teríamos a parte 2 do livro, que fala bastante e de maneira bem, vários capítulos, do capítulo 4 ao 11, aí, falando de todos esses temas que aqui nós hoje trabalharemos. Então, a aula se monta desta forma, essa é a nossa perspectiva. E aí eu quero dizer assim, que nessa perspectiva, não é, que nós estamos aqui hoje trazendo, nós estamos entendendo a psicologia social, né? Isso eu tirei quase literalmente do Haroldo Rodrigues, como um estudo científico. Então, nessa vertente é colocado a importância de se olhar para a psicologia social norte-americana como uma ciência. Então, todas aquelas raízes do positivismo, não é? Do interesse em se manter essa coerência, né? É muito veementemente recolocada, né? E a gente vai dizer que nessa vertente a psicologia social, então, ela abordará, ela estudará como os membros de um grupo, eles se influenciam, eles se relacionam, né? Então, eles trabalham muito com a questão do indivíduo e do grupo, como esse indivíduo é inserido num grupo e como esse grupo também influencia o comportamento, o sentimento, a cognição desse indivíduo. Então, reconhece, de alguma maneira, a fronteira com a sociologia, mas nós veremos e vimos e discutimos sempre que nesta vertente há um reconhecimento de uma sociologia, por exemplo, né, colocando Auguste Comte como um grande ancestral e trazendo nomes depois mais contemporâneos, como o próprio Courlevin, George Mead, como outros sujeitos que poderiam ter contribuído em demasia para essas fronteiras entre a psicologia social e a sociologia. Isso, numa visão europeia sociológica, é outra, né? Lá vai se falar muito mais dos sociólogos franceses, o Durkheim, o Georges Simmel, né? Enfim. Então, o que a psicologia social faz nesse espectro que está lá nos Estados Unidos desde a década de 30, 40, é revelar esses graus de conexão entre o indivíduo e a sociedade, não é? Tentando buscar o entendimento e uma compreensão larga dessa interação social. Temos vários temas que vão perspassar essa psicologia social de cunho mais norte-americano, que lá no texto do Robert Farr a gente chama de visão psicológica da psicologia social, né? Esse pleonasmo, mas é assim que é colocado, né?
Por exemplo, o tema de psicologia em grupo para os militares, os primeiros testes que foram aplicados por conta das guerras mundiais. Você tem também a psicologia das massas. Então, você vai encontrando vários temas que vão perspassando, não é? Esse campo da psicologia norte-americana. Um grande nome no início dessa psicologia norte-americana é o senhor Halport, que traz toda a teoria do behaviorismo inicialmente, não é? E depois a gente tem um segundo momento dessa psicologia social norte-americana, que é mais cognitivista, e aí até hoje, não é? É baseada nessa segunda vertente. Então, nós estamos falando dessa tradição norte-americana mais pragmática, não é? Que hoje nós vamos usar a teoria das atitudes do preconceito para iluminar, que tem como base as suas raízes funcionalistas, então busca compreender como o sujeito, o indivíduo e esses grupos, eles se relacionam na busca por uma harmonia psicossocial. Então, isso é importantíssimo, porque isso está na base de todas as teorias que falaremos hoje: teoria de facilitação social, teoria de comparação social, teoria de atribuição causal. Todas essas subteorias que compõem esse bojo da psicologia social cognitivista partem do mesmo fundo epistêmico. Grifem isso, né? Que é o funcionalismo, que tem, por sua vez, uma grande influência das ciências biomédicas, daquela linguística do Saussure de primeira monta, que trabalha, não é, nas sociologias iniciais com a ideia de uma estrutura por trás que faz acontecer o processo. Então, muito fomentada com essa influência, né? Nós teríamos e temos outras opções de falar desse mesmo tema, o preconceito, que, por exemplo, a tradição europeia mais dialética, mais hermenêutico-dialética. Neste momento, hoje não falaremos, mas existiria, né, essa possibilidade. Então, hoje, obviamente, a gente vai em direção a essa visão norte-americana, não é? O nosso nome mais próximo é o professor Haroldo Rodrigues, então muitos textos se remetendo ao Haroldo, é muito natural vocês encontrarem isso, né? E aí a visão da psicologia trazida pelo Haroldo, como um estudo científico da influência recíproca entre pessoas. Essa influência recíproca ele chama de interação social. E ele vai além, né? Não só a influência, como isto gera um processo cognitivo, que é o processo de cognição social ou pensamento social. Aqui ele já traz um convite, que é o que nós falaremos hoje, de atitude, né? Atitude como essa ação mútua que afeta e constitui pensamentos, que se dá na nossa mente, portanto, base cerebral, emoções e comportamentos, que é aquilo que se mostra mais explícito das pessoas envolvidas. Então, por exemplo, uma campanha publicitária, né? Ela mobiliza a nossa atenção, ela dispara categorias imagéticas conceituais, isso faz com que nós sintamos naquele momento, no primeiro momento, ou um sentimento de proximidade ou de repulsão, e a gente, a partir daí, elabora isso para mudar ou não um comportamento, por exemplo, de dirigir sem cinto de segurança, ou dirigir com cinto de segurança, ou continuar tendo hábito tabagista ou parar de fumar. Você vê uma propaganda como aquela que se encontra no Brasil atrás dos cigarros. Então, é nesse nível de conversa que hoje nós estabeleceremos, né, o nosso interesse e as leituras que fizemos. Então, isso era o que eu queria deixar, não é? Para começar a trazer o que é a psicologia social na visão norte-americana. Uma outra maneira de falar disso, como eu aqui rapidamente nominei, é só para título de curiosidade, é entender a questão do preconceito
como uma questão multideterminada nas estruturas sociais, econômicas, culturais, pessoais, intersubjetivas. E aí é uma psicologia social dialética europeia, né? Que trabalha muito como esse preconceito não só se constitui, mas, sobretudo, quais são os resultados sociais desse preconceito. Então, vai trabalhar muito com a questão do sentimento do sofrimento ético-político que se gera em relações de inclusão e exclusão social. Então, é outro chaveamento teórico, não é este que nós vamos hoje engendrar, mas é importante que vocês saibam que existem outras teorias que vão tentar, obviamente, dar conta disso. Bom, dito e fazendo essa introdução, começamos a falar da psicologia social norte-americana, falando das teorias que embasam a teoria de atitude. Vocês vão ver que às vezes eu faço alguma pausa, gente, que eu tive, né? Passando aí com um monte de gente aqui em Jundiaí para a questão da dengue. Eu ainda estou me recuperando, espero que mais uma vez, né, isso passe. A gente tem vivido tempos complexos. Bom, então vamos falar dessas teorias. A gente começa citando, né, a teoria do Zimbardo, que se deu na década de 70, que vai trabalhar com a ideia que está por trás de várias dessas outras subteorias, né, como a do próprio Festinger, que aí se dá lá nos Estados Unidos propicialmente, né, de que o indivíduo em determinadas situações sociais, ele tende a se conformar com a normativa social daquele grupo. Então, há estudos que mostram, né, como esse do Zimbarbo vai mostrar, que se você pegar um sujeito e colocar ele, né, o Solomon Asch fez um estudo muito interessante, que ele colocava um sujeito dentro de um grupo que já havia sido combinado anteriormente, né, e eles tinham que comparar tamanhos de traços que estavam numa folha. E, obviamente, que eu nem trouxe aqui, mas assim, os traços são diferentes, né? E aí o grupo já está orientado para dizer, junto com esse sujeito que é o sujeito teste, que é inserido no grupo, né, experimental, de que aqueles traços são do mesmo tamanho. Num primeiro momento, o sujeito que é inserido ali, ele acha estranho, porque visivelmente tem traços de tamanhos diferentes. Então, no primeiro momento, ele responde que não, que há traços diferentes. Mas no segundo momento, ele vê as pessoas repetirem de novo que não há diferença, ele vai na normativa social, ou seja, ele começa, mesmo diante a empiria mais notável, né, ele concorda com o grupo. Isso, vários experimentos vão ser feitos, um deles é famoso, que é esse do Zimbardo, né, que virou filme, etc., que é a ideia de que o sujeito, quando um grupo é colocado numa situação, mesmo tendo a informação de que aquela situação é fictícia, por exemplo, né, que foi o caso dele, que criou uma espécie de prisão e colocou sujeitos como se fossem trabalhar numa cena teatral durante alguns dias, né, durante 2 semanas. Esses sujeitos, eles vão, apesar de ter a informação, na hora que isso se processa e a empiria experimental se dá, eles passam a ter comportamentos agressivos, né, repetir a normativa social, que é, por exemplo, violência entre o que se chamava um grupo dos presos e o grupo dos policiais. Eles passam a se comportar como o esperado, mesmo tendo uma informação racionalizada de que aquilo era um experimento, de que ninguém ali, de fato, era um prisioneiro ou um guarda. Então, é muito interessante, né? Porque isso mostra, de fato, a influência de fatores situacionais no comportamento dos sujeitos individualmente. Hoje já se tem uma média, né, de que, quer dizer, nessa década de 70 se falava de em torno de 33%
de tendência a se conformar às normativas e situações psicossociais. Hoje a gente pode ver muito bem o estado do desembarque, esse estudo do desembarque, por exemplo, quando você vê esses programas como Big Brother, né, A Fazenda, etc., que montam, né, um cenário, quer dizer, o sujeito entra ali sabendo, né, que ele vai se tornar uma celebridade, que ele tem que, né, o que o público hoje espera de um cenário como aquele, né? Mas a gente percebe que existem papéis ali dentro, grupais, inclusive, que toda vez alguém exerce da mesma maneira, né? E que isso também, do ponto de vista de quem coloca aqueles sujeitos e monta um programa desse, é esperado, né? Então, essa é uma das grandes teorias que está por trás da teoria da psicologia sociocognitivista, né? A teoria de conformação e influência social. Aqui nós temos um filme que mostra esse estudo, né, que é o experimento de aprisionamento de Stanford, estava na Netflix até um tempo atrás, foi feito em 2015, é bem interessante, né? Óbvio que o filme exagera nas questões, e um experimento desse hoje nem poderia ser feito, até por uma questão ética, né? Hoje nós já teríamos vetos éticos bastante agravados para manter um experimento desse cunho, né? Então, essa é uma das teorias do que é primeiramente instaurada na década de 30 por Rapport, depois o Solomon Asch também vai trabalhar com a ideia de conformação, tem os estudos do Milgram e do Zimbardo, que eu acabei de citar, né, que vão mostrando, né, que justamente quando o indivíduo está na presença de um grupo, ele sofre influência e ele tende, muitas vezes, a transformar o seu comportamento habitual para se conformar, né? Ou seja, entrar nesta norma social, né? O famoso estudo dos anzóis, né, das crianças, que quando eu, né, punha um menino sozinho e pedia para ele enrolar um barbante num objeto. Ele enrolava num determinado tempo, né? Quando esse menino era colocado num grupo, o que acontecia? Ele enrolava mais rápido do que ele tinha enrolado individualmente. Isso eles repetem várias vezes e eles percebem que, de modo geral, as atividades, principalmente motoras, quando o sujeito é colocado num grupo, ele tende a ter um melhor desempenho. Se a gente pensar isso, por exemplo, como isso pode ser aproveitado pelo mundo da indústria naquela época, é importantíssimo, né? Porque aí você começa justamente a pensar aquelas linhas de produção em coletivos e como isso também vai favorecer a produtividade. Então, percebam que também teorias como essa acontecem nos Estados Unidos, não é à toa. Nós estamos falando de um país de ética protestante, ideologia liberal, fortemente capitalista, e que vai se reforçando e vai se fortalecendo com as guerras mundiais. Bom, então essas teorias, né, como também a teoria, por exemplo, de atribuição causal, que já é mais contemporânea, da década de 60, 70, né, com a teoria de Jones, de Davis, por exemplo, né, que trabalham com a ideia de que a nossa cognição, o nosso corpo teria uma tendência, né, a observar o comportamento do outro ou de uma situação e tentar buscar uma explicação rápida para desvendar aquela situação. Isso é importantíssimo, né? Porque nessa teoria, se você parte desse pressuposto que isto é quase natural do nosso sistema próprio perceptivo mental, né? O que eles vão, e olha só que interessante, né? Eles vão trabalhar a ideia de que, por exemplo, você vê uma situação de assalto na sua frente acontecendo, não com você, envolvendo outras pessoas, né? Você tende a rapidamente a ler aquela situação e tentar demarcar traços que estão naquela situação. Se você vê aquilo se repetindo algumas vezes, numa tipificação de situação muito semelhante, pessoas, por exemplo, com a mesmo biotipo e etc., o que acaba acontecendo do ponto de vista sociocognitivo? Você introjeta e forma um esquema mental de que determinadas situações com aquelas características devem ser evitadas, porque, obviamente, se você assiste um assalto muito perto, você sofre obviamente, do ponto de vista, inclusive, fisiológico, dispara-se uma série de efeitos, né, que a gente chama de medo.
Então, teoricamente, seria disfórico, né? Não seria algo que você quer atrair para você viver, né? Então, você tende a ter um comportamento de fuga diante de situações parecidas com aquelas e evitar figuras parecidas com aquela. Então, olha onde eu vou chegar. Nós já estamos falando de preconceito, né? Porque antes de você se colocar numa situação como aquela, você já teve alguma situação, possivelmente, em que aquilo foi introjetado mentalmente, formou um esquema mental que associou, né, determinados tipos de comportamento a um comportamento, por exemplo, perigoso. Então, vou dar um exemplo pessoal, inclusive. Quando eu trabalhava em São Paulo, eu assistia, não foi foram algumas vezes na Marginal Tietê, motoqueiros assaltando carros à minha frente. As pessoas paravam com a moto e, né, punha a arma e tirava do carro, muitas vezes o microcomputador, o laptop, a bolsa, etc. Né? Quando você assiste aquilo 2, 3 vezes, chega na terceira, quarta vez, o que acontece? Quando você vê um sujeito de moto muito enclapsurado, todo vestido e com muita velocidade, aquilo já disparava um comportamento aversivo em mim, de querer evitar estar em contato com aquele tipo de situação. Percebem? E aí eu generalizo na minha cabeça que todo motoqueiro, portanto, é um possível assaltante. Percebem onde isso vai levando, né? Você vai construindo um conceito e generaliza esse conceito de maneira quase irracional, mas é assim que se dá o processamento de informação e sentimentos, e isso vai ter um comportamento que num primeiro momento pode ser um comportamento simplesmente aversivo, de não querer estar em contato com, e pode virar também um comportamento de ataque. Então eu vejo um motoqueiro, eu ataco o motoqueiro sem nem antes ele chegar perto de mim. Estou dando um exemplo, gente, mas que isso você pode levar a várias outras questões. Como um país desigual como o Brasil, por exemplo, né, que tem claramente vítimas sociais da sua história, né? Ontem nós falávamos aqui dos povos originários, né? Estamos ali no 19 de abril, mas a própria questão, né, do povo negro colonizado, né? Então, você tem várias questões no Brasil que historicamente foram colocadas em situações e isso foi formando sócio-histórico cognitivamente, né? Repetições que até hoje no nosso imaginário coletivo estão instauradas. E por isso a dificuldade de lidar com isso, nesta visão de psicologia social. A gente forma o que ele chama de autoconceito, portanto, não é? Que está tanto no objeto fora de nós, como eu dei esse exemplo, como sobre nós. Nós também, nessa teoria de atribuição causal, né, que eu citei aqui, não é só a interpretação do comportamento do outro, que você tem que rapidamente decifrar, mas também o seu próprio comportamento. Se seu comportamento dentro de um grupo ele causar estranheza, o que acontece na visão desses psicólogos sociais? O nosso sistema próprio perceptivo cognitivo, ele tende a buscar uma explicação do porquê foi estranho e tende a buscar um comportamento, uma atitude que, se então diferente, possa ser melhor adaptado àquele grupo. E aí você toma uma decisão, uma atitude, e você explicita ou não um comportamento normativo. Né? Se o grupo é um grupo que tem, para você, por exemplo, uma relevância, vamos dizer que seja o grupo dos seus colegas de sala de aula que você convive já há 3, 4 anos, quer dizer, né, algo muito familiar, você precisa né, do pré-julgamento daquelas pessoas ou a aprovação daquelas pessoas, você tende a se conformar o seu comportamento mais rapidamente aquele grupo. Se é um grupo que não tem importância afetiva, geralmente há uma certa resistência. Então, também formamos autoconceitos e tendemos a categorizar nosso ambiente e a si mesmos mediante esta relação funcional entre sujeito e ambiente, buscando a formação dessas categorias que vão, então, se transformando em um grande arsenal informativo, quase que um hardware na nossa cabeça, para lidar com as mudanças do meio ambiente, inclusive com os nossos comportamentos em relação a esse meio ambiente complexo. Quanto mais complexo o meio ambiente social,
Isso exige mais também do ponto de vista de conformação ou não social, né? Porque você vai ter que se adequar a diferentes grupos e, de alguma maneira, né, tá muito atento o seu sistema próprio perceptivo, que é o que acontece hoje, né? Essa geração nova, geração Y, a gente brinca, Z, Y, eu já não sei nem mais como caracterizar, é uma geração que lê muito rapidamente os estímulos visuais, por exemplo, sincréticos, audiovisuais, né? Mas eles têm uma dificuldade, que isso é algo que a gente está discutindo muito no âmbito da educação hoje, pensando nesse viés, né? Se a gente pensar nesse viés, que é como processar isso e tomar uma atitude que seja mais funcional e produtiva. O que a gente tem percebido, e esse é um grande viés e um grande questionamento atual, é que esse jovem de hoje, ele processa muito rápido no primeiro momento, é uma grande antena parabólica, mas tem uma enorme dificuldade de manter o foco e o processamento dessas informações do ponto de vista atitudinal. Por exemplo, uma atitude é a aprendizagem, né? Então, você, por exemplo, falo como docente, quando está numa sala de aula, a aula que eu dava 10 anos atrás, eu já não consigo mais dar hoje. Não estou nem falando de mim, mas estou falando dos alunos. Essa interação não acontece mais. Os alunos não, esses alunos da nova geração, eles não suportam, por exemplo, 3 horas de aula teórica, lousa, texto linear, materialmente lido. Eles precisam de outros estímulos, né? E aí, como isso é processado num processo de ensino-aprendizagem? É muito difícil, né? Então, há uma dificuldade enorme no mundo educacional hoje com esse abismo que se cria entre gerações, que tem a ver também com esse processo de socialização e de cognição social em outro espectro de informações. Então, a cognição social é esse processo de socialização. Então, ninguém nasce com isso pronto. Você precisa viver situações empíricas ou observar situações empíricas para que isso seja internalizado na sua mente. Isso é importante de dizer. Existem movimentos estruturais biológicos que tendem a algumas coisas. Mas isso não quer dizer que eu nasça, por exemplo, já com um preconceito diante gente que usa blusa rosa, sei lá. Isso não é algo que nasce comigo, né? Isso é algo que esse meio de socialização me ensinou por modelagem cognitiva e social. Por isso, em diferentes momentos históricos e por isso, em diferentes situações sociais, você tem diferentes estereótipos e preconceitos definidos. Ou não, dependendo da história e da cultura, isso vai se engendrando repetidamente, né? Então, esse processo de cognição social, ele se dá nessa relação entre pessoas e estímulos sociais. Família, a relação nas escolas, as classes sociais, entre os grupos étnico-raciais, hoje é muito discutida essa questão. É nessa troca que nós coletamos informações, processamos as informações e nos comportamos a partir dos nossos julgamentos. A gente está falando disso de maneira conceitual, mas isso é um processo complexo, né? É um processo denso. Isso vai se cristalizando, algumas dessas questões vão se cristalizando dentro de nós. Por exemplo, a autoimagem corporal é um autoconceito importantíssimo. Na sua primeira e segunda infância, você forma uma autoimagem. Se você é valorado, se você é um sujeito que teve, né? E teve, né? Eu sempre digo, bom fatalismo de nascer numa família socialmente, economicamente bem estruturada, né? Que você teve acesso ao mundo educacional de qualidade, cultura, boas relações afetivas, você tende a ter um autoconceito mais positivo, uma releitura do seu self, não é? Um pouco mais eufórica, no sentido de uma positividade de autoafirmação, de se colocar mais disponível a essas relações, né? Agora, se você nasceu e vive num meio que desfavorece em todos os âmbitos isso, possivelmente você terá uma autoimagem muito prejudicada. E hoje a gente trabalha muito com a questão da mídia, né? Como a mídia forma essa autoimagem corporal, inclusive nas crianças, nos adolescentes, né? Isso é um problema sério, né? Porque isso vai
destoando de fato entre o que de fato o sujeito é, né, do ponto de vista corporal, funcional, social, e aquilo que se espera dele e se mostra, por exemplo, no Instagram, em TikTok, etc. Né? Quer dizer, como é que esses mundos vão se mantendo como estímulos de socialização e formação de autoconceito. Né? Outra teoria, a teoria da comparação social, né, do Festinger. Então, tendemos a nos avaliar sempre em comparação a esse grupo. Né? Esses estudos de comparação mostram que nós temos de 30% a 40% de tendência a nos conformar ao comportamento comparando-nos com os outros. Isso eles fizeram, inclusive, do ponto de vista político, pegarem pessoas de pontos de vista políticos diferentes, né? E colocavam em grupos que já tinham sido previamente avisados, então a pessoa tendia a ficar quieta ou mudar, inclusive, a sua fala de posicionamento por causa do grupo. E um dado que nos assusta bastante, que eu estava lendo até essa semana no livro aí do Cláudio Vaz Torres, né, que é um desses que eu mostrei no início do nosso encontro, é que se o país tem, né, um problema educacional de base, um país que traz uma desigualdade social, quer dizer, grupos mentalmente, educacionalmente fracos, tendem a se conformar, a se comparar muito mais. Então, é muito mais fácil você ter esse processo de convencimento e conformação social. Né? E pensando no Brasil, na nossa realidade, isso pode saltar até 60%. Portanto, essa ideia de polarização política que vivemos, né, se explica claramente com teorias como essa, porque você vê que as pessoas ou vão. E aí a coisa radical, né? Você se coaduna de um lado muito fortemente ou de outro. Não existe essa possibilidade do diálogo e do confronto nessa grande área cinzenta, né? Que seria de uma interlocução mais mediada. Isso é muito perigoso para a história da humanidade, né? Porque a gente tende aos radicalismos de ambos os lados e a uma sociedade emburrecida, né? Que compra muito facilmente informações, posturas, a ideia da fake news hoje. Então, você tem, de fato, uma facilitação com relação a isso. Então, a ideia da percepção, próprio perceptivo sensorial e social é um tema chave para a psicologia social norte-americana, né? Porque é como nos formamos, como nos percebemos o mundo. Então, não é à toa que a Gestalt, os gestaltistas, quando chegam nos Estados Unidos, aqueles que souberam e puderam ter uma interlocução bastante interessante, eles vão ser abraçados pela equipe dos psicólogos cognitivos, porque a Gestalt traz, né? Há de se falar, por exemplo, as leis que vocês estudam, nós estudamos em psicologia da Gestalt sobre as leis de percepção, né? A lei da complementariedade, do fechamento, figura e fundo, todas essas grandes questões que a Gestalt vai colaborar, elas migram de alguma maneira para as psicologias cognitivas, como também material para desvendar esse processo de cognição social, né? Bom, então essas são teorias, eu fui iluminando algumas, nós voltaremos ao longo do nosso encontro aqui a falarmos delas, né? Mas para nós chegarmos, então, nessa psicologia americana da década de 60 e 70, os Estados Unidos já passou pela Segunda Guerra Mundial, saiu dela mais fortalecido como potência, né? E nós estamos no momento que as universidades americanas são conhecidas no mundo inteiro já, os grandes departamentos de psicologia social, como o de Chicago, já existem, né? Nós temos lá o George Mead, que é o grande ícone, né, de emblemático. Depois teremos a Escola de Frankfurt, que abrirá, né, um instituto nos Estados Unidos com Eric Fromm, por exemplo. Então, os Estados Unidos está borbulhando nesse momento, né, gente? E aí nós vamos encontrar justamente os estudos que vão pensar não só a atitude, como ela se forma, que foi isso que eu estou discutindo aqui com vocês, mas como mudar a atitude. É esse segundo momento da psicologia sociocognitivista que nós vamos trabalhar. Para isso, eu selecionei um rápido vídeo aqui, que é de uma publicitária que fala, né, em Madrid, sobre como a mídia trabalha com os estereótipos e como isso é, ao mesmo tempo, interessante, mas também nos faz pensar como isso também provoca sofrimentos, né?
Acho que é um vídeo interessante para a gente poder disparar a nossa discussão, aí sim, sobre a questão do estereótipo, preconceito. Então, agora vamos assistir juntos. Bom, então, esse é o vídeo disparado aí para vocês e nós entrarmos na segunda parte da aula, que é justamente, né, como, então, a partir dessa teoria sociocognitiva que nós vimos na primeira parte da aula, né, que propõe uma revolução dentro de uma revolução cognitiva e informacional, né, que se dá na década de 60 e 70, junto com a revolução das novas tecnologias, as chamadas TICs, né, a gente tem aí uma psicologia, então, se interessando bastante em desvendar esse processamento da informação na nossa mente, né? É uma das características, portanto, dessa psicologia que nós estamos aqui hoje destinando como pauta teórica, é trazer a mente como uma analogia, inclusive, ao computador, nesse processamento de informações, e a partir desse processamento, como formamos nossos esquemas mentais, autoimagem corporal, autoconceito, julgamentos morais, e nos comportamos em sociedade. Então, é uma teoria, né? E essa é uma crítica que se faz muitas vezes da Europa para os Estados Unidos, que se preocupou muito em explicar essas, é, essas construções mentais a partir desse mundo de estímulos. Porém, né, está nos livros, inclusive, que nós citamos aqui como base, a crítica é que ficou tão presa a essa analogia com o mundo computacional tecnológico que se perdeu um pouco nessa teoria norte-americana de viés mais psicologizante, cognitivo, né? Se perdeu o alcance disso do ponto de vista sócio-histórico-cultural, do ponto de vista, por exemplo, de como isso tem consequências ético-morais no processo de inclusão e exclusão social. E aí, nesse sentido, as teorias sociológicas europeias, né, elas dariam mais conta desse acervo, né? Então, essa seria uma grande diferença. Então, a partir do que Yolanda traz nesse vídeo aí, não é? A gente pode dizer e pode compreender, não é? Que nós estamos partindo da psicologia, que trabalha com o assunto da cognição social, né? Que, e aí é a grande questão, né? Deixa eu aumentar aqui o slide para vocês enxergarem, né? Que nós vamos tendendo, o nosso sistema próprio perceptivo, ele tende a buscar no ambiente categorias já conhecidas, traços e estereótipos, para que isso, de maneira funcional, e aí o funcionalismo, né? De maneira adaptativa funcional, nós decifremos mais rápido as situações que nós estejamos e possamos nos comportar adequadamente. Então, é um processo de adaptação social cognitiva, que também a teoria lá, a gente viu, chamou de conformação social, né? Como nós nos conformamos a uma forma social pré-estabelecida. Nesse vídeo da Yolanda é interessantíssimo porque ela fala de algo da responsabilidade social das empresas midiáticas hoje, né? Quando sinalizam uma normalização, uma normatização do que é a mulher, por exemplo, o corpo da mulher. Né? A Dove recentemente fez uma propaganda muito interessante, que está muito coadunada com o que ela mostra também num trabalho que ela faz uma exposição performática ali, que aparece no vídeo, né? A Dove fez isso, né? O sabonete Dove aparecia com diferentes mulheres usando, né? Corpos diferentes. Meu cachorro participando, né? Faz parte, né, gente? Então, a gente tem essa ideia, né, da mídia hoje conformando muitas performances e imagens e a responsabilidade que nós, enquanto sociedade, devemos emitir diante disso, né? Aí nós vamos entrando já em algo que é importantíssimo, né, para discutir o preconceito na visão cognitivo-social, que é o uso do que nós chamamos de ávaros ou heurísticas na psicologia social cognitiva.
existe uma ideia nessa visão de que o nosso sistema perceptivo, sensorial, mental, ele busca mapear o ambiente que nós estamos de maneira muito rápida e funcional. E isso pode se dar num processo informacional que aparentemente tem uma lógica racional, mas se dá de maneira tão rápida que muitas vezes, e possivelmente e comumente, acontece de maneira equivocada. Ou seja, a gente simplifica tanto essas heurísticas, esses sinais do ambiente, para a gente poder se adaptar rapidamente, que a gente acaba pré-concebendo situações e agindo de maneira equivocada. Daí a ideia do preconceito, né? Que lá no início do nosso encontro hoje, muito discutido com a lei, nós vimos, né, com as teorias de atribuição causal, quer dizer, essa tendência da gente explicar rapidamente onde estamos, por que estamos e como o outro age, porque nós agimos, né? E isso, na maior parte das vezes, vai ser buscado uma explicação através de dados de traços de personalidade do outro ou em si mesmo. Né? Então, eu não me adaptei bem a esse grupo porque eu cocei a cabeça. Às vezes não tem nada a ver com coçar a cabeça, mas como, de repente, aconteceu uma sinalização social na hora que eu pus a mão na cabeça, eu introjeto essa ideia. E aí eu não associo o que eu falei, por exemplo, mais um gesto que eu fiz. Então, eu não repito mais aquele gesto, porque esse gesto, possivelmente, ele estimula a não adaptação desse sujeito no grupo. Estou dando um exemplo bem fútil, mas para vocês entenderem como isso vai nos adaptando ou não ao social. E o nosso sistema, e essa é a questão da aula, nesta visão sociocognitivista, é uma tendência natural. Está no, né? Quem fundou isso? Kant lá atrás, Piaget. Então, são nomes importantes. Então, nós funcionamos a partir do que eles chamam no texto de ávaros cognitivos. São sinais. A gente leva em conta os sinais que o ambiente está dando, a gente junta rapidamente, faz como se fosse um computador mesmo, faz uma leitura desses sinais e a gente diz, bom, eu estou numa sala de aula, bom, eu estou no meio de um jogo de futebol, bom, eu sou o árbitro desse jogo, não, eu sou um telespectador, o que eu sou? Tanto do outro como o meu, né? A gente vai representando e vai desvendando o comportamento do meio social e de si mesmo também dentro desse meio. Para isso, o nosso sistema, de maneira até inconsciente, ele faz a leitura desses ávaros cognitivos, ou chamados heurísticas, ou chamado atalhos cognitivos. Como isso é feito do ponto de vista de um processamento de informação mental, onde a gente busca semelhança entre objetos e experiências anteriores, usando a memória e a atenção. Portanto, se eu vivo no meio que tem pouca seletividade, ou seja, que não me dá muitas imagens, é disso que no texto e no vídeo lá da Yolanda a gente acabou de assistir, se você tem uma sociedade que só associa a imagem da mulher, não é? Com a Barbie, vamos agora usar o fenômeno da Barbie, que acho que está aí na moda por causa do filme, né? Quer dizer, aquele tipo de corpo, aquele tipo de cabelo, aquele tipo vai sendo associado e você não tem outra imagem para associar, possivelmente aquelas mulheres que são muito diferentes da Barbie loura norte-americana quando nasce aquela mídia, né, que vira uma mídia publicitária, você tem um problema, porque a diversidade não é contemplada, ou seja, você normaliza um determinado conceito e forma de ser. E você vai matando a diversidade. Percebe onde isso chega? E daí o conceito da aula de hoje, o nosso encontro aqui no Morada, que é a ideia de preconceito e discriminação. O exemplo que eu estou dando aqui no slide nos diz respeito à psicologia. Porque quando a gente pensa em diagnóstico, seja na medicina ou na psicologia, também nós usamos de ávaros cognitivos. E isso é muito perigoso. Porque se a gente. O ávaro cognitivo, ele está dentro do que a gente chama na psicologia cognitiva de um pensamento automatizado. Ou seja, a gente não para pensar sobre aquilo. A gente é levado, né, por uma representação que surge na nossa mente e a gente se comporta mediante a isso. E aí a gente diz, bom, aquele sujeito tem
autismo. Agora virou moda, né? Todo mundo diz ou autismo ou hiperatividade. E eu não estou aqui falando da psicopatologia, estou falando da nominação. Todo mundo quer nominar comportamentos que são considerados diferenciados com alguma tipologia. Então, ou o sujeito tem déficit de atenção ou ele tem autismo. Quando isso acontece desta maneira e a mídia compra isso e a indústria farmacêutica rende com isto, né? É o problema sério. Você tem um reforço positivo social gravíssimo. A psicologia, se não tomar cuidado, o que ela faz? Ela legitima como ciência isso. Percebem? Então, a gente pega, né, a ideia do CID-10, dos DSMs, tem que tomar muito cuidado, porque aquilo acaba virando quase uma bíblia, no sentido de que você pega um protótipo de sintomas e você lê sempre no sujeito. E às vezes o sujeito não está tendo nem aquele sintoma, mas a situação, os traços, os ávaros e as heurísticas são tão fortes que se o psicólogo não tiver consciência e não parar com esse sistema automatizado, ele não consegue enxergar e notificar as diferenças, a diversidade. Não é? Então, olha como isso é grave se a gente não se conscientizar do panorama e desse mecanismo e estopar esse mecanismo automatizado e se abrir para novas imagens, se abrir para novos sinais e heurísticas que a sociedade e nós construímos. Vivemos num mundo bastante complexo. Então, supostamente, a nossa percepção deveria responder não normalizando, mas diversificando. E o que a gente tem assistido, infelizmente, ainda um reforço da normatização e da polarização, inclusive política. Então, né, como trabalhar essas heurísticas de maneira a não nos tornarmos escravos de um automatismo, tanto social, que leva a efeitos sociais de sofrimento ético-político gravíssimos, como a exclusão e a inclusão social, e há uma patologização da sociedade, que a psicologia discute muito isso, a medicalização e a psicopatologização de uma sociedade. Se nós não cuidarmos disso, que é a proposição tanto na mídia, mas também na psicologia, na sociedade, nós vamos ver acontecer o que nós temos visto há muito tempo, aliás, não é de hoje, o que a psicologia chama de um esquema de profecia autorrealizadora. Isso é genial. Acho que esse é um dos esquemas mais interessantes da aula de hoje para nos pensarmos e pensarmos o mundo em que vivemos. O nome já diz, profecia autorrealizadora. Ou seja, ela é uma consequência direta quando nós nos tornamos reféns desses esquemas sociais, desses automatismos, sem nos darmos conta de que isso é criado através de uma padronização. A gente fica escravo, né? E a gente faz parte desse jogo quando não somos o gatilho desse jogo, falando dos psicólogos, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece muito no mundo da educação, infelizmente, até os dias de hoje. Um professor vai dar aula para uma sala de aula e ele recebe informações prévias de que aqueles alunos ou determinados alunos, geralmente a gente brinca, né? O pessoal do fundão é desatento. Quando o professor entra na sala de aula, possivelmente, porque é o início da aula, alguns alunos que estão chegando no fundo da sala de aula estão desatentos, é natural. Porém, como ele já tem essa prévia informação de outros professores, não é de qualquer um, é de alguém que ele também valoriza, o que acontece com esse professor? Ele pode, se ele não estopar esse fenômeno, dizer, não, isso se deu ao acaso, eu vou me abrir à experiência e deixar com que esses estímulos cheguem até o meu processamento de informações. Estou usando os termos técnicos para uma questão teórica e epistêmica, para ser coerente. Esse professor pode dizer, metade da sala para fora, não vai assistir minha aula. Ele se torna um agente ativo de uma profecia que se autorrealiza. Quer dizer, aqueles alunos não tiveram nem a chance de se colocar em sala, o professor já age mediante a um esquema que ele recebeu anteriormente. Percebem a gravidade? Eu estou dando um exemplo do mundo da educação que não é incomum, mas isso acontece também, por exemplo, nos diagnósticos, nos psicodiagnósticos.
Você pega um diagnóstico já feito por outro psicólogo e você lê no laudo nessa avaliação, nesse laudo, que aquela criança, por exemplo, tem determinada patologia. Quando aquela criança chega até você, você já trata aquela criança a partir desse rótulo. E não consegue, não possibilita você enxergar o que aquela criança também tem outras características. Né? Eu tinha uma professora que sempre me lembro desse exemplo, quando eu dava aula e fazia supervisão no campo da psicologia educacional, que também era da saúde, não deixava de ser. Eu trabalhei um ano numa creche na Zona Leste de São Paulo, que foi consequência de um estágio que eu fiz na universidade, né? E trabalhava ali com crianças, as cuidadoras e as famílias, né? E era muito interessante, porque essas cuidadoras, geralmente, elas queriam da gente, que ocupávamos o lugar ou do estagiário de psicologia, ou depois do psicólogo, né? O que aquela criança tinha? Queria o rótulo, né? E aí a gente fazia rodas de conversa com essa educadora, né? E eu dizia, olha, o que essas crianças têm? Porque elas sempre traziam para as reuniões o que aquelas crianças não tinham. Não tinham família estruturada, não tinham modos, não tinham contenção emocional. Mas o que elas tinham? Eu perguntava, tá, mas o que elas têm? Elas são criativas, elas são inquietas, elas perguntam. Por que nós só falamos daquilo que falta, que falta? E aí fazia com que elas parassem e se perguntassem também. Então, estou dando um exemplo de como esses esquemas das heurísticas prontas, né? E no campo da psicologia isso também se tornou uma tradição, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso socialmente forma o que a gente chama dessas profecias autorrealizadoras, né? Estamos discutindo atualmente na mídia a questão das saídas das pessoas que estão presas, e a mídia, né, trazendo. E aí eu estava assistindo um dia desse, né, um dos jornalistas colocou algo muito interessante. Se você colocasse em qualquer canal de mídia, né, esses canais, Globo News, CNN, hoje tem, né, Jovem Pan, inúmeros, Band News, todos eles falavam desse assunto, só trazendo o índice de quanto aumentava a reincidência de pessoas que saíam do sistema prisional, mas cometiam uma reincidência de crimes. E aí o jornalista faz uma pergunta: fizeram um estudo mostrando quantas voltam e a partir daí, né, se mostram mais sociáveis? Não tinha estudo mostrando, não tem estudo mostrando. Então, como a mídia coloca esse tema já de maneira enviesada, né? E a próprio nome que aparecia na minha, a saidinha, de uma maneira denotando já algo ruim, algo, quer dizer, não é um tema que é tratado de maneira dialógica com a sociedade. A mídia mesmo já coloca o assunto de maneira distorcida. Eu não estou dizendo se sou a favor ou contra isso, mas nós não temos elementos informativos de ambos os lados, percebem? Então, essa é uma questão urgente para ser pensada. Por isso, trabalhar preconceito e discriminação é sempre um tema contemporâneo. Por quê? Porque se a gente não tomar cuidado, e cada vez mais temos visto isso, nós estamos engatilhados em grandes esquemas de profecia autorrealizadora, seja porque a mídia impôs, né, e é um grande veículo hoje de formação de atitude, ou seja porque os saberes, as ciências colocaram. Acho que hoje nós temos grandes instituições que dizem isso. Né? A mídia, acho que mídia, quando eu falo, estou falando de redes sociais, estou falando de uma televisão, uma série de mídias, né? A mídia é um grande formador de atitude, mas estamos, por exemplo, falando da religião, que é outro grande formador de atitude hoje. E estamos falando da educação, que é outro formador de atitude. E ainda estamos vendo nos três âmbitos, né, nessas instituições formadoras de atitude, esses enviesamentos normatizantes, reducionistas e simplificadores. E se a gente olhar uma teoria como essa, dá para se entender porque isso é, de alguma maneira, muito funcional. Né? Quando você deixa uma sociedade com uma imagem muito reducionista de algo, é mais simples para você formar uma opinião, né? Para você taxar e propiciar o que a gente chama dessas profecias autorrealizadoras. Até aí, tudo bem?
Sim. Então, tá bom. Bom, falando da teoria de atitude, já aí falando da teoria em si, né? Nós temos dois momentos dessa teoria nos Estados Unidos, tá, gente? Aqui uma água. Nos anos 30, você tem uma série de estudos que vão estar muito preocupados, né, em trabalhar a atitude do ponto de vista estatístico, como medir e, de alguma maneira, escalonar as atitudes. Então, é um momento que se forma aquela grande tradição de medir os estudos que, no Brasil, até um tempo existiu o Instituto Gallup, por exemplo, que você fazia a medição estatística, numérica, a atitude da opinião pública sobre o tema do aborto. Era uma medição quantitativa, que até hoje se faz. Por exemplo, quando você tem uma eleição, você mede, né, a opinião e a atitude das pessoas ao voto para aquele candidato, ao voto para o outro candidato. Então, um estudo atitudinal mais estatístico, quantitativo. Muito focado na questão também da imprensa e da opinião pública, né? Estamos falando no momento que a TV, o rádio estão sendo proferidos como grandes mídias de massa, tá certo? Na década de 40, você já vai encontrar o Kurlevin e alguns outros estudiosos, Solomon Asch, outros, que vão trabalhar as atitudes dentro da teoria de grupos. Então, os grupos constituindo uma referência, e a gente falou disso bastante hoje, o grupo formando atitude, como a influência recíproca entre indivíduo e grupo, né? Temos os estudos de Newcomb, por exemplo, os estudos do Festinger, depois os estudos de atribuição causal também na década de 50 e 60, né? Então aqui você está mais preocupado de como a atitude é construída nos grupos. Então é um segundo momento da teoria. A partir dos anos 50 e 60, até por causa das guerras mundiais, né, os grandes tribunais éticos, as teorias sociológicas na Europa, você começa a perguntar, não é, sobre a questão de como isso vai performar no mundo, ou seja, qual é a consequência disso no mundo. E aí se começa a trabalhar a questão, a própria escola de Frankfurt, o Adorno, por exemplo, na década de 50, 60, a como, né, determinados tipos de atitudes são formados, porque aqueles tipos de atitudes são problematizadoras. Por exemplo, o estudo do Adorno sobre a personalidade autoritária, usando Hitler como figura disparadora aí desse estudo. Por quê? Porque aquele tipo de personalidade autoritária poderia ter, junto com o fenômeno de massas, provocado, né, a mortandade, o genocídio que vimos na Segunda Guerra Mundial, portanto, problematizador. Né? O que ele percebe? Que, por exemplo, a formação de uma atitude autoritária geralmente estava vinculada com alguns traços. Uma educação familiar severa, uma educação também social severa, pouco afetiva, voltada a valores morais mais tradicionais, conservadores. Então, geralmente, quando você pegava a atitude autoritária, você tinha por trás esses traços de situação de socialização. Estudos sobre como determinados papéis sociais executam melhor a persuasão, ou seja, o convencimento. Então, fazem dois tipos. Tem um estudo muito interessante, né, do Roland, que mostra, por exemplo, entra duas pessoas para dar uma palestra, né? Uma que tem um nome já na mídia, né? E ela vai falar já propositalmente uma mentira. Ela vai, né, apresentar dados e falar de maneira desconexa sobre um assunto. Depois entra uma outra pessoa que nunca ninguém ouviu, que não tem legitimidade, portanto, e reconhecimento, e aí essa pessoa vai professar o assunto de maneira correta, a partir de dados corretos. E aí eles fazem uma pesquisa após esses dois momentos, quem estava com a verdade, quem estava falando a teoria a partir de uma suposta verdade científica. E mais de 60% aponta o primeiro palestrante,
né? Mesmo falando coisas, às vezes, estapafúrdias, né? Como pessoa que tem maior poder de convencimento e persuasão. Isso é interessantíssimo, né? Porque, de novo, a ideia da conformidade social e de como isso se mostra, né, hoje na fake news, na mídia, de maneira muito problemática. Então, né, e na próprio mundo da educação. Então, nós vamos tendo essas teorias que vão avançando mediante também a provocação social e a um contexto social, né? Vamos agora, então, fechar o conceito de atitude, que eu acho que é uma questão que é necessária. Normalmente, no senso comum, nós entendemos atitude como um comportamento. Nós vamos entender aqui muito além do comportamento. Também implica o comportamento. Mas a atitude, ele é um esquema sociomental, comportamental e afetivo. Ela é formada, ela é construída durante um processo de socialização, ou seja, ninguém nasce já com uma atitude frente ao mundo de determinada forma, A ou B, pronta, isso é formado nas relações recíprocas, nos grupos de socialização, por meio de reforços sociais, positivo ou negativo, ou, melhor dizendo, processos de modelagem social, usando lá o termo que Bandura, na psicologia cognitiva, nos ensinou. Então, nós vamos aprendendo sobre as nossas atitudes. A atitude ela tem que ter um esquema mental, um conceito, associado a este conceito, um sentimento positivo ou negativo, e isto coaduna um comportamento, que é como nós nos mostramos ao meio. Quando esses três elementos, eles estão em relativa consonância, em relativa busca de harmonia ou equilíbrio, nós dizemos que temos uma atitude que se repete ao longo do tempo. Por exemplo, vou dar o exemplo que nós vamos trabalhar com isso, a atitude de consumo, que é uma atitude muito vigente na sociedade contemporânea ocidental. Então, eu consumo determinadas marcas, por exemplo, repetidamente, porque possivelmente essa marca obteve na minha vida e na sociedade que eu vivo um reforçamento e uma modelagem muito positivada. Então, por exemplo, quando eu uso e mostro um iPhone, todo mundo reconhece aquela maçã como sendo uma marca legítima e que tem uma competência, né? Técnica e também de glamour, né? Eu não estou usando qualquer celular, eu estou usando um celular que é o celular mais confiável no mundo e que me dá também legitimidade social, né? Não só do ponto de vista técnico, mas eu diria, sobretudo, social, de imagem, né? Eu me reconheço, a pessoa fica valorada socialmente. A atividade de consumo hoje é uma atitude que é muito visível e muito também pensada para se mudar. Quer dizer, uma marca, ela fica o tempo todo tentando, através da propaganda, das peças publicitárias, mudar a tua atitude de consumo. Que você, né, para mudar, passar a comprar não mais o iPhone, mas o Samsung, eu sei lá eu qual, né? É isso, quer dizer, hoje o consumo, a publicidade se faz, o mundo da propaganda, através de mudança de atitude. Então, temos que entender a atitude como um grande esquema complexo, não só o comportamento. Certo? Então, a atitude, ela é uma organização, né, próprio-perceptiva, sensorial e mental duradoura. Portanto, é um processo organizacional complexo, que tem em si a formação de crenças por trás, ou seja, informações e processamento de informações contínuas, que é dotada de uma carga afetiva pró ou não, ou contra determinado objeto, que dispõe a uma ação, que seria o comportamento. Então, a atitude ela tem três componentes. O cognitivo, que geralmente são informações que nós vamos processando, que recebemos do nosso meio. Afetivo, que pode ser positivo ou negativo, disfórico ou eufórico. E um comportamento, que é uma ação no mundo, visível.
Então, por exemplo, eu recebo, isso é muito interessante, falar da psicologia, a atitude de escolher a faculdade de psicologia. Isso há 30 anos atrás era estranho. A pessoa escolher psicologia era porque tem algum problema, é louco, né? Os estereótipos. Então, você, quando escolhia psicologia, recebia uma informação de que todo psicólogo, todo estudante de psicologia tinha algum distúrbio, era louco, porque queria se cuidar, sei lá. Isso era coadunado naquela época com uma carga afetiva negativa. A pessoa então que vai fazer psicologia já não é muito certa, né? As pessoas tiravam sarro. Então, era uma visão afetiva negativa. E, portanto, a pessoa, então, emitia um comportamento, o aluno de psicologia emitia um comportamento que geralmente era destoante de outros estudantes. Ah, aquele aí deve ser estudante da psicologia. Essa atitude se repetiu e formou-se com isso um estereótipo do que era o estudante de psicologia, que hoje, apesar de ser a segunda profissão mais escolhida no Brasil já há repetidos anos, quando você fala que você faz psicologia, qual é o estereótipo que usam? Aquele anterior. Ah, psicologia é todo mundo louco, psicologia é todo mundo doido, psicologia. Percebem como isso permanece, apesar de termos um outro cenário, em que a psicologia se tornou uma das escolhas mais positivas da sociedade hoje. Mas a gente ainda é associado a um estereótipo anterior, né? O componente cognitivo. Geralmente ele vem e ele é formado por informações que nos são passadas pelo meio social. E quando eu falo informação, não estou falando de algo certo, correto, moral, ético, não, eu estou falando de informações erradas. Então, se você tem um meio que te passa informações equivocadas, que é o problema da fake news hoje, se você recebe só informações distorcidas e equivocadas, a tua mente, como quase uma tábula rasa, um computador que recebe o input, as informações, lê isso como verdade. Percebem qual é a questão? Então, exemplo. Pessoas que recebem informações sobre os povos originários, os ameríndios, os índios, como pessoas que tendem a ser selvagens, ignorantes, bestiais. Os jesuítas diziam que não tinham nem alma os índios, né? Lá no século XV no Brasil. Se você associa esta ideia e fica com isto, e esse modelo informacional até hoje é o modelo que nós temos, você acredita nessa informação, você forma uma base cognitiva, que forma o que a gente chama de um estereótipo, estereotipia, tipos rígidos, traços rígidos, olha, a palavra quer dizer isso, né? E você tende a, quando falar desses povos, por mais que eles sejam diversos, etc., todo mundo que tem aquele tipo de traços, que usa cocar, que fala outra língua, que quer viver no meio da mata, você recebe, você diz, é uma pessoa ignorante, não sei. Você associa automaticamente com essa informação. Percebem? Esse é o componente cognitivo. Que no mundo da propaganda geralmente vem com a informação que a propaganda passa. Então, por exemplo, fumar é prejudicial à saúde. Quando aquilo está escrito, segundo o Ministério da Saúde, que é o ministério que teria validade, né? É o componente cognitivo da peça publicitária. Ela está te dando a informação, né, de que fumar causa danos à saúde. Essa é a informação. Associado à informação, você tem um componente afetivo, que estudos mostram, como o estudo de Rosenberg e tantos outros, que tem duas naturezas aí, duas polarizações. Ou você tem um componente afetivo positivo, que te atrai ao objeto, ou você tem um sentimento negativo, disfórico, que é aquele que te afasta e faz repugnar aquele objeto. Estudos mostram que quando você vai formando uma atitude, para você formar uma atitude muito forte, como a de consumo ou de saúde, por exemplo, geralmente a informação tem que vir alinhada com afeto.
Porque senão o que acontece? Se você tem uma informação, mas você tem uma carga afetiva que vai sendo coadunada, que vai sendo quase um imã, né? Juntada. Se ela for consoante, ou seja, se tiver consonância cognitiva e afetiva, há uma grande tendência a essa atitude se manter estável. Então, você vai sempre comprar, por exemplo, o celular da Apple. Agora, você compra o celular da Apple, começa a dar muito problema, e você é roubado, e você. Ou seja, consegue, uma carga afetiva vai se negativando, vai desequilibrar o esquema de consumo, percebem? Desequilibrou, se é um sistema funcional que está por trás, que é o nosso esquema próprio perceptivo mental, ele vai buscar o equilíbrio. Desequilibrou, qual é a busca? Pelo equilíbrio. De duas, uma. Ou ele vai, por conta da carga cognitiva e comportamental ser muito forte, ou ele vai ignorar essa carga negativa e vai dizer, ah, não, isso não vai acontecer de novo, e você continua consumindo produtos da Apple, por exemplo, ou você vai dizer, não, eu não compro mais dessa marca. Dane-se que a sociedade está dizendo para mim que só é válido quem tem um iPhone. Tá? Ou seja, o componente afetivo tem que casar com a informação para formar uma atitude, inclusive do ponto de vista de ação comportamental, coerente. Então, o sistema, gente, é um sistema de equilíbrio. Se você está num mundo que é muito competitivo, que tem muitas marcas, que tem muita informação, é muito difícil manter esse sistema equilibrado. Por quê? Porque todo momento você está sendo bombardeado, que é a grande questão da mídia. Você todo momento está sendo bombardeado para consumir várias outras marcas. O que as outras marcas fazem quando uma marca é muito grande? Como a Brastemp, que na minha época todo mundo, é uma Brastemp. Você dizia isso brincando até, né? Com relação a tudo. Porque Brastemp era ser perfeito. Aí as outras mídias vêm e começam a, de alguma maneira, atacar essa marca. Por quê? Para desequilibrar justamente esses componentes. Ah, mas não é uma Brastemp, né? Então, estou usando da questão das marcas de consumo, porque eu acho que o nosso imaginário até reconhece mais rápido. Mas isso está também, por exemplo, nos hábitos de saúde. Por exemplo, quem é tabagista? Né? A nossa geração, até que os jovens estão fumando menos que as gerações anteriores, até, né, tem dados mostrando. Mas, por exemplo, meu pai e minha mãe, né, a década, o pessoal que nasceu na década de 50, 60, existia uma forte presença do cigarro nos filmes, nos lugares. Fumar, né, era intelectoide, era uma coisa. Então, formou-se uma geração que fumou muito, né? Porque o cigarro era coadunado, o hábito, a atitude de fumar era coadunado, inclusive na mídia, nos filmes, como os filmes franceses, né? Como algo muito update, culturalmente falando, né? Marlboro, né, nos Estados Unidos. Então, você tem até documentários interessantes que eu estava vendo um dia desse lá na Amazon, que tem vários filmes que mostram, por exemplo, o whisky Johnny Walker, né? Como essa marca ficou no imaginário, né? Né? Continue andando, né? Do Walking, né? Continua andando. Essa marca está nos filmes, está na mídia, está em tudo, né? Então, a atitude, ela é a atitude de consumo, é a atitude de formatos de comportamentos de saúde, né? Que te provoca um comportamento, uma predisposição para a ação, né? Então, você tem três componentes. A atitude são esses três componentes em consonância. Se desequilibrar muito, muda a atitude, senão ela permanece a mesma. Para mudar a atitude. Então, a pergunta do século bom, entendemos como a atitude se constrói, beleza, a psicologia social e cognitiva nos ajudou. Agora, a grande questão a partir da década de 60 é: nós não queremos mais uma personalidade autoritária, nós não queremos determinado tipo de consumo de determinada marca. Como mudar a atitude? A ideia de mudança de atitude é a chave conceitual da década de 60 em diante. Entendemos como funciona e se forma, então agora vamos pensar como muda. Se é um sistema de um esquema próprio perceptivo mental, que é baseada no equilíbrio desses três componentes que vimos,
Para eu mudar a atitude, eu tenho que desequilibrar o sistema. Eu tenho que causar o que a gente chama de uma dissonância cognitiva. Por exemplo, eu tenho que dar uma informação que quebre esse esquema. Então, eu crio uma propaganda que vai tentar, por exemplo, desequilibrar o sistema de atitude de consumo da outra marca. Ou, por exemplo, no campo da saúde, eu começo a fazer também propagandas, que hoje o Ministério da Saúde tem grandes campanhas de propaganda que vai fomentar a qualidade de vida, vai fomentar outros valores para a pessoa poder escolher novas atitudes e hábitos de saúde. Né? Então, o tempo todo, isso é muito interessante a gente parar para perceber em nós mesmos, né? Como essas dissonâncias cognitivas, elas vão operando nas nossas atitudes. Ou mantendo a atitude, quando nós temos um meio muito forte de informação, geralmente, né? A gente reconhece que há uma dissonância, mas a gente passa por cima. Como dizem, passa pano, né? Então, por exemplo, pessoas católicas, né? Ah, você é católica? Ah, eu sou, mas eu não vou à igreja, eu tenho uma série de comportamentos que a igreja não, né, não aprova, mas você, na hora de que pergunta, você diz que é católico. Né? Ou, por exemplo, né, eu tenho pais fumantes, né? Tive pais que fumaram por muito. Meu pai fuma até hoje, né? Meu irmão fuma, eu já não fumo, né? Porque para mim, do ponto de vista afetivo, quando eu perco minha mãe por conta de câncer de pulmão, isso vira altamente aversivo. Então eu não consigo fumar, né? Mas meu irmão, por exemplo, caçula fuma. E aí eu brinco com ele, ele fala: "Mas tem gente que fuma a vida inteira e não morre", né? A gente ouve muito isso, o fumante fala muito disso. Quer dizer, ele tem a informação, ele viu dentro da família acontecer, foi altamente, né, afetivamente negativo, mas ele mantém isso, que isso também se torna algo também do próprio organismo e de como ele se legitimou através do tabagismo. Então, ele até justifica o ato de fumar usando de uma informação que não é real. Quer dizer, as pessoas, quando fumam muito tempo, mesmo que morram mais tarde, elas vão fumar por algum problema de saúde sério que tem um agravamento do cigarro. Mas pode ser que seja atropelado na rua, óbvio. Né? Então, nem sempre, né, há dissonância, mas o sujeito mantém a atitude. Então, muita gente vai estudar essa questão da dissonância, como causar uma grande desarmonia, um grande desequilíbrio para poder mudar a atitude. Né? O Goethe, que é um famoso romântico alemão, ele diz, né, pensar é fácil, agir é difícil. Transformar pensamentos em ação, isto é a coisa mais difícil que existe. Né? O que se percebe? Que é muito difícil mudar a atitude. Quando ela se forma como um grande complexo, né, mental, afetivo e comportamental, como a gente está vendo aqui, é difícil mudar a atitude. E olhe para a sua vida como é difícil mudar os nossos hábitos, né? Eu sempre falo o seguinte: depois da pandemia, para nós voltarmos aos nossos hábitos, está sendo muito difícil. A gente não consegue mais. A gente formou um novo hábito, né? Uma nova atitude de viver, que é estudar, que é se relacionar. Por quê? Porque a pandemia teve um grande componente afetivo, mobilizado por uma mudança contingencial né, de morte, inclusive. Então, vai se ter, na década de 70, grandes teorias, né, pensando a mudança de atitude, porque é algo que até hoje nós estamos nos debatendo. Né? Como fazer as pessoas mudarem a atitude? Né? Então, o próprio Festinger atrás dizia: olha, as atitudes são difíceis de mudar, porque elas se cristalizam como um grande esquema, né, entre esses três grandes componentes. E aí eles começam a perceber algumas coisas, né, alguns dados com relação a esses estudos. Por exemplo, estudos vão mostrando que é maior, né, quando você tem um interesse pessoal envolvido e uma referência pessoal envolvida, é mais fácil mudar a atitude. Né? Por exemplo, dei o exemplo da minha família, né? Vou dar de novo. Meu cunhado fumava. Quando minha mãe faleceu, ele parou de fumar.
né? Porque aquilo, para ele, teve, obviamente, um envolvimento pessoal afetivo muito grande. Então, né, ele consegue mudar um hábito por uma vivência, porque tinha um envolvimento e interesse pessoal, né? Então, por exemplo, grupos de jovens vão ser mais afetados por leis contra o uso de álcool, porque normalmente é nessa faixa etária que se tem maior abuso de álcool. Então, teoricamente, para se mudar a atitude de beber nessa faixa etária é muito difícil. O uso da internet hoje, das redes sociais, é muito difícil fazer com que o jovem não use, porque é nessa faixa etária que se usa mais tempo para usar a internet e redes sociais, esse tipo de ocupação. Então, né, parece uma coisa senso comum, óbvio, mas eles fazem estudos para mostrar isso. Se você tem um maior envolvimento com aquele tema, com aquele objeto social, talvez seja mais fácil de provocar a mudança e a dissonância cognitiva para a mudança de atitude, né? Mesma coisa com relação a valores ético-morais. Se você tem um grupo, tem um grande pertencimento e identificação religioso, por exemplo, ali possivelmente a atitude se mantém mais coerente e consistente pelo tempo. E aí vamos fazer agora o grande salto da aula. Portanto, não é? Nós estamos entendendo o preconceito como uma atitude. Uma atitude diante de um objeto social, que pode ser um tipo de profissão, como eu disse, há um tipo físico. Então, tem uma época que falava, se toda loira é burra, né? Na minha época tinha umas coisas absurdas, hoje também tem, né? Mas essas generalizações, né? Nenhuma mulher sabe dirigir o carro. Então, esses estereótipos que se tornaram preconceitos. Que o preconceito, né? Então, por exemplo, preconceito racial. Ele é uma atitude negativa frente a um grupo social, que foi reforçado na história do Brasil desde a colonização por reforço e punição. E que houve repetição. A atitude, há um imaginário que se repete, né? Uma informação que se repete e uma situação que se repete. Portanto, ao entender como ela se forma, o que nós entendemos? Que ela é construída, portanto, ela pode ser repensada, remodelada, né? A própria ideia do que nós vimos lá com a publicitária em Madrid, né? Quer dizer, portanto, transformada. Não é simples, né? Nós, psicólogos, estamos o tempo todo pensando em mudança de atitude. Se você for um terapeuta cognitivo, você pensa em mudança de atitude o tempo todo, porque é mudança de crença, é mudança de comportamento funcional. Então, nós temos que causar algum tipo de disfuncionalidade na atitude, né, para provocar mudança, como uma informação nova, uma nova experiência vivencial, um novo comportamento, né, para poder desequilibrar aquele sistema e aí, ao buscar o equilíbrio, o sistema se reorganizar, né? Por exemplo, isso às vezes vem com a instauração de uma imposição de um comportamento. A ideia do uso do cinto de segurança, né, é um claro exemplo de como, né, você tem uma lei, você não tinha aquele hábito, aquela atitude, e aquilo passa a vigorar porque a punição era muito severa, multa muito alta, né? E aí aquilo passa a ser reforçador negativo. Então, todo mundo usa o cinto e hoje você entra no carro, você nem pensa mais, virou um pensamento automático, você já enfia o cinto lá, né? Então, automatiza isso de tal maneira que você nem mais percebe que a sua atitude. A vivência é algo muito importante, né? Estudos norte-americanos vão mostrando que a vivência ao longo do tempo, e aí a questão afetiva, por exemplo, eles vão pegar as universidades americanas, né? E eles vão pegar, por exemplo, os estudantes negros e brancos e colocarem para morar na mesma residência, né? Que a gente chama aqui no Brasil de república, né? Na mesma. E aí o que se percebe? No primeiro momento, tem alguns que vão criar animosidade agressiva, porém, com o tempo, eles recebem, com a convivência, informações de que aquelas pessoas não são, né? Aqueles traços que eles receberam da sociedade. E aí havia uma tendência, né, a uma atitude não preconceituosa.
o que nós vamos polemizar aqui, não é? É que essa convivência e essa mudança, ela é muito mais facilitada quando você tem uma situação com equidade social. Então, por exemplo, quando a gente discute cotas raciais ou sociais na universidade, esse é um assunto que toda hora a gente discute. É importante inserir as pessoas negras, que as pessoas que têm vulnerabilidade social e econômica na universidade. É essencial essas políticas compensatórias, né, dos governos. Porém, ela é o primeiro passo. Você precisa ter também uma sociedade que vá se abrindo, que coloque esse jovem negro, por exemplo, também em situações de poder, de reconhecimento social, de estudo, de liderança, de várias coisas. Por quê? Porque senão não adianta nada, só o sujeito ser reinserido no sistema, se o sistema não passa a ressignificar esse lugar. Isso é um problema sério. Então, você precisa ter uma política compensatória com uma política pública social, de equidade social. Né? Ou seja, evitar a discriminação, legalizar a discriminação, que é o que acontece no Brasil hoje, nós já temos lei, né? Porque isso vai ajudando nesse componente de mudança cognitiva do preconceito. Pessoal que está saindo, tem gente que vai ter outro compromisso, está sendo gravada a aula, tá? Depois eu vou editar e colocar no Morado, só para vocês saberem. Tchau, Vitor, querido. Bom te ver. Vitor é um ex-aluno que já é psicólogo, com muito orgulho digo, da Unip, e foi meu aluno. E também me ajudou na primeira versão do logo do Morada Acadêmica. Obrigado, Vitor, querido. Bom te ver. Sempre muito bom encontrar vocês. Saudade. Tchau. Que bom. Até Tchau, mais. querido. Boa aula aí. Até Obrigado. mais. Bom, então a gente viu que a gente pode causar essa mudança comportamental por meio de vários meios aí, né? De desinformação nova, de componentes afetivos, né? A propaganda, a mídia hoje tem um grande poder. Bom, então o preconceito como uma atitude, né? Uma atitude voltada, né? A um comportamento geralmente de afastamento e agressão frente a um grupo social, baseado em julgamentos prévios e em estereotipias rígidas, né? Mesmo quando há fatos que o contradigam. É um assunto que passa a ser estudado pela psicologia social em várias frentes, por conta da Segunda Guerra Mundial, há de se dizer, isso fica muito evidente, né? A questão dos judeus e as outras minorias que foram tidas, né? E quase eliminadas de maneira completamente irracional com Hitler, né? E o nazismo. No Brasil, nós temos a questão do preconceito. Acho que a questão mais premente, que sempre volta, não é? É a relação com a história brasileira da colonização e a escravidão. Nós temos uma grande dívida social, né, com a miscigenação étnica e a questão, né, dessa minoria, que ainda é uma minoria psicológica, né, os negros, as mulheres negras, as crianças e jovens negros no país, né? Por incrível que pareça, na década de 20, nós temos alguns estudos que vão tentar legitimar a inferioridade dos negros, né? Dizendo que eles tinham limitações intelectuais, alguns psicólogos usando inclusive testes para mostrar isso, né? E depois você tem aí mais para depois da Segunda Guerra Mundial estudos mais críticos, mas nós temos infelizmente muitos estudos, isso não só no Brasil, né, que vão tentar patologizar a questão interracial, o que é terrível, né, gente? Eu sempre conto a história do Bispo do Rosário, né, que hoje é enaltecido como um grande artista, né, mas foi tirado das ruas do Rio de Janeiro como um delinquente negro, vinha assim escrito no laudo, né, delinquente negro, e a última coisa que estava escrito no laudo do psiquiatra e depois do psicólogo era a questão da esquizofrenia. Então, ser negro e marginal e delinquente é o que tornava apto a ser recolhido no manicômio
judiciário. Foi Dom Pedro II. Então, isso é seríssimo, né? Então, você tem... Aí você fala, Fabiana, mas isso foi lá na década de 20, 30, no século passado. Não, mas você tem aqui, ó, quase no século 21, A Curva do Sino, que foi um livro de 2 psicólogos cognitivos americanos, que trazem um livro, gente, mostrando as diferenças de QI entre negros e brancos, e que isso se devia à diferença genética. 2 psicólogos. Então, percebam, foi considerado um best-seller pelo New York Times na época. É algo terrível, não é? E por que o preconceito é tão difícil de mudar, já que ele é uma atitude, né? Primeiro, porque ele tem como base uma grande crença que é a estereotipia. E a estereotipia, como eu disse a vocês, nessa visão de psicologia social, é entendida como uma tendência que o nosso organismo próprio, perceptor mental, tem em fazer a leitura do meio de maneira reducionista e normativa. Então, eu busco caracteres rápidos e tento dizer, bom, isso é um mamífero, isso é um ser humano, isso é uma ave. Você generaliza. Óbvio que isso tem, num primeiro momento, uma boa produtividade normativa social. Você se adapta rápido, você nomeia o mundo. Você não tem que toda vez pensar, ai, mas o que é isto que eu estou me deparando? Porém, se isso se torna, como nós vimos historicamente, repetitivo frente a um grupo social, por exemplo, de pessoas humanas, isso se torna problemático, porque você está agindo de maneira automatizada. Isso pode gerar um comportamento de eliminação daquele grupo, que a gente chama de genocídio. Então, a gente precisa, não é, desengatilhar a atitude do preconceito pela sua base cognitiva. Então, olha lá, o que é o estereótipo? É uma representação mental que é formada a partir de uma informação sobre um grupo que vai se tornar, vai ser a base de uma grande estrutura cognitiva e que vai fazer a pessoa repetir aquilo. Como desengatilhar isso, né? Como ressignificar, como desengatilhar isso? Então, você começa a ver uma série de estudos a partir da década de 50 e 60 na psicologia social que vai em direção a essa questão. Como evitar o comportamento de discriminação? Muitas vezes é muito difícil você parar o preconceito no pensamento apenas. Você tem que, às vezes, por isso que é importante legalizar e criminalizar a discriminação e o preconceito, a homofobia, todas essas questões, por quê? Porque você vai segurar o componente comportamental. Quer dizer, se o sujeito emitir aquele comportamento, ele tem uma punição severa. E não é de um sujeito, isso está na sociedade, está na Constituição. Então, o comportamento tem que ser discriminado, né? Ou discriminado no sentido de localizado, para que ele não volte a acontecer. Porque aí você já tem um movimento inicial para poder desequilibrar essa atitude do preconceito. Percebem, gente? Por isso que é importante legalizar e criminalizar as violências, seja contra a mulher, a comunidade LGBTQIA+, os negros, essas minorias que são vítimas, né, desses mecanismos. Então, nós temos que desengatilhar esses ávaros, esses atalhos, essas estereotipias. Como fazer isso? Já que é uma tendência até natural do cérebro para ler o meio ambiente. Nós precisamos ter uma sociedade que nos informe, nós precisamos ter uma sociedade que tem diferentes fontes de informação viáveis, diversas, respeitadas, o que ela chamou lá de liberdade, responsabilidade e expressão. Não é? Pois no texto, vocês vão ler isso, mas o texto mostra uma série de experimentos, inclusive com a imagem do psicólogo, né, que eles mostram como existe realmente uma tendência a buscar estereótipos. Então, os estereótipos podem ser corretos ou incorretos, positivos ou negativos, né? Nós temos uma função social, a responsabilidade social de sempre estarmos como psicólogos estudando e observando o nosso meio social para evitar as estereotipias.
principalmente aquelas que, né, provocam comportamentos agressivos, de exclusão, de sofrimento. Então, a gente parte do pressuposto que a estereotipia é uma tendência para buscar a lei do menor esforço funcional, porém, nós temos um mundo e uma informação que propicia também a mudança disso, né? Ou seja, parar o que ele chama de ativação automática, gente, né? Então, tem que desautomatizar os preconceitos, os estereótipos, né? Então, às vezes, você está numa situação, vem um pensamento, você tem que reconhecer, estopar e provocar mudança atitudinal. Isso é muito difícil. A mídia tenta fazer isso o tempo todo, a psicologia é uma ciência que tenta fazer isso o tempo todo, né? Fazer o que a gente chama de uma ativação agora controlada e não mais automática. Esse processo é muito complicado, né? Aí temos algumas propagandas, né? Então, por exemplo, a Benetton é uma grande marca que geralmente faz propagandas muito provocativas com relação à questão interracial, que provoca, né, uma dissonância cognitiva, porque você olha 3 corações e aí ele escreve, né? Branco, preto e amarelo. Então, ele te faz pensar sobre o que isto quer dizer, né? Os corações são iguais, e o coração, para a nossa sociedade, sempre é coadunado com a ideia de acolhimento, afeto também, né? Além da questão do órgão biológico, quer dizer, ele tem uma função afetiva, né? Então, olha como a propaganda, né? Os componentes estão aí, né? O componente afetivo, a informação, quer dizer, dependente da cor, todos os corações são iguais, né? Essa é a informação, dentro de um contexto de obviamente, de preconceito racial, né? Então, isso faz sentido. Se você tivesse uma sociedade que não tivesse esse tipo de questão, essa propaganda não teria um mínimo de ressonância. Então, a gente precisa desconstruir os rótulos, né? Para que as relações interpessoais e as formações das nossas opiniões e atitudes sejam mais saudáveis, amplas, menos normatizadoras. Então, a atribuição de rótulo nos predispõe a pressupor comportamentos, muitas vezes, inclusive, incompatíveis ou compatíveis naquela situação, né? Mas que precisa ser o tempo todo ativado e controlado no sentido de reformulação, né? Então, tomar cuidado quando a gente só funciona no modo automático da consonância, do equilíbrio, né? E buscar justamente sair desses gatilhos autorrealizadores aí, quer dizer, sair dessas profecias autorrealizadoras, né? E que dá muito trabalho, né? É muito mais fácil se deixar no modelo automático, né, gente? É o que, por exemplo, nos estudos da Daryl e da Sandra Ben, na década de 70, né? Ela vai chamar de ideologia inconsciente, né? São um conjunto de crenças que nós aceitamos de maneira inconsciente e que vem da ideologia, inclusive social e política, né? Ela dá um exemplo que lá no livro do Haroldo Rodrigues está na página 155 sobre, né, alguns exemplos sobre, por exemplo, a ideia do marido que trabalha em casa, uma história em que tem um personagem e no final se pergunta, é o marido ou a esposa? E a maior parte das pessoas diz, quem está trabalhando em casa é a esposa. E tem no texto indicações de gênero. Então é interessante, porque mesmo diante de uma gramática que diz que é o marido que está trabalhando em casa, né, as pessoas indicam que é a esposa. Essa ideia de gênero, né, de funções domésticas, do gênero, é uma questão hoje muito também discutida, né? Então, quando um homem comete uma asneira, dizem como ele é idiota no singular. Quando uma mulher a comete, dizem como as mulheres são idiotas, né? Isso é um mecanismo que muitas vezes se encontra com as minorias, né? Essa pluralização e generalização, né? Bom, aqui alguns exemplos de experimentos que foram feitos, né? A Patrícia Rê, em Havana, em Cuba, mostra, né, o estereótipo, ligar a ideia do homem com masculinidade, o herói, né, e as mulheres como mães, mais afetivas, acolhedoras, né?
como esses estereótipos vão se padronizando. A questão da Barbie e da própria questão da mulher negra que não se identificava, né? Então, todos esses contextos que é interessante vocês observarem, tá? Então, precisamos discutir a questão sempre da discriminação e do racismo, é uma questão contemporânea. Acho que hoje nós já temos essa questão se transformando minimamente, acho que muito devido ao movimento feminista das jovens negras, das mulheres negras, acho que temos um movimento interessantíssimo que a gente poderia chamar de uma minoria ativa, né, como Moscovici nos mostra, né? E lembrar algumas dicas, né, que a psicologia social, inclusive norte-americana, nos dá. Se você tem situações de competição e desigualdade social, é muito mais difícil eliminar a discriminação e o preconceito. Situações de cooperação e proximidade afetiva tendem a mudar a atitude de preconceito com maior facilidade. São estudos, né, que mostram isso. Então, isso vai nos dando dicas no mundo da educação, no mundo da psicologia, no mundo terapêutico, de como propiciar essa mudança, né, gente? Causas do preconceito. Então, nós já entendemos que ele é formado como uma atitude. Então, obviamente, que há um disparo quase naturalizado nessa visão de psicologia social norte-americana. Porém, nós temos mecanismos também mentais e sociais para mudar e estopar esse mecanismo, que nós chamamos de ativação controlada, né? Então, é preciso lidar melhor com as competições e os conflitos socioeconômicos, né, tentar eliminar da nossa agenda midiática um pouco só essa carga que coloca sempre notícias que trazem, né, por exemplo, esse tipo de clima e atmosfera. É preciso, não é, se trazer para a discussão ambos os lados sempre das informações e das posturas. Por quê? Porque o preconceito ele é construído, né, como uma atitude, portanto, ele tem que ser desconstruído, não é? Saber que grupos que são muito autoritários tendem a construir lugares de bode expiatório. Então, isso precisa ser, essa automatização de buscar os bodes expiatórios, né? Sempre ser desengatilhado. Então, a psicologia tem uma função social aí, diante desses grupos minoritários. Né? Sociedades muito desiguais, que causam desemprego, desinformação, tomar muito cuidado com a moralização da educação, né? No sentido de trazer sempre uma etnia ou um valor, ou um tipo de família, ou um tipo de afeto como único possível. Isso está longe, né, da promoção de saúde. Né? Superar o etnocêntrico, né, gente? É tão difícil isso. Então, preconceito é criado e mantido por forças sociais, culturais, educacionais, né? Ele é aprendido. Então, portanto, nós temos que repensar o modo de educar, o modo de agir na sociedade, né? Como também consumimos as mídias, né? Tudo isso faz parte de uma inconformidade social para a mudança de atitude preconceituosa, né? Ou seja, o psicólogo como um grande agente de socialização e mudança de atitude. Então, redução do preconceito, né? Na década de 50 já temos estudos mostrando que a ideia de contato é importante, mas a ideia de equidade e igualdade social é mais ainda. Então, sociedades têm que propiciar clima social de convívio para pessoas de diferentes etnias, opções, orientações, posturas, identidade de gênero, né? Quer dizer, todas essas questões que nós discutimos diariamente e têm que ser discutidas e colocadas à vista. Bom, para fechar, eu vou abrir aqui para perguntas, para ver se vocês trazem alguma questão. Quero indicar também, depois no final, vou colocar o vídeo da Chimamanda, que é um grande ícone hoje da luta da mulher negra feminista no mundo. Ela fala sobre esse lugar, né, de alguém que vem
e ela foi estudar nos Estados Unidos, mas vem, né, de uma família africana, e ela fala desse lugar, né? É muito interessante, é o perigo de uma, o nome do, vocês acharem no YouTube, é o perigo de uma história única, o nome da entrevista que nós vamos, que na verdade é um depoimento, né? Nós vamos assistir mais para o final do nosso encontro. Mas agora eu abriria aí para vocês colocarem questões, né? Isso estará também no Morada disponibilizado como um encontro livre, né, do tópico de preconceito e discriminação. Maria Eduarda nos falando do livro do Leandro Carnal e Luiz Estevam, o preconceito, sim, né? Hoje nós temos essa discussão, acho que muito veementemente na mídia, né? Como eu disse, acho que temos algumas minorias que têm trazido coisas muito salutares, acho que temos duas grandes minorias, né? As mulheres negras jovens, acho que tem sido um grande foco de discussão, né? Esse neofeminismo mais jovem, né? Acho importante. A comunidade LGBTQIA+, também, né, gente? Acho que é uma outra minoria ativa muito atuante, que traz, né, essa discussão para um nível necessário, né?